Estamos hoje, então, a continuar a nossa sessão do sábado. Estivemos aqui no sábado juntos. E só talvez dar um resumo rápido. Estávamos a dizer, nós estamos aqui por uma razão, né? Por que é que nós estamos aqui, né? É importante que nós possamos ter a razão por que é que estamos aqui, porque não havendo um propósito claro na vida, nós vamos ter problemas na vida, né? Não havendo visão, o povo se corrompe. Se a gente não tem um propósito claro, nós vamos nos corromper, né? Então, nós estamos aqui por causa de uma ideia, né? E tudo que nós conversamos está em volta dessa mesma ideia. E até falamos naquela lição anterior sobre o poder das ideias. Nós não vamos entrar aqui para voltar a repetir sobre isso, mas nós mostramos que muitas coisas, quase que nós temos no universo, tudo começa a partir de uma única ideia. Tudo é questão de ideias. E nós acreditamos que a ideia que nós estamos a falar dela hoje, que é uma ideia cujo tempo já chegou, né? Não existe nada no mundo mais poderoso do que uma ideia cujo tempo já chegou. Victor Hugo disse isso. Disse que todos os exércitos do mundo não são poderosos o suficiente para aniquilar uma ideia cujo tempo já chegou, né? E trouxemos aqui uma pergunta mágica. E a pergunta mágica que nós trouxemos aqui é: por que Europa, América e Ásia, por aí em diante, estão a desenvolver, enquanto, afinal de contas, o continente africano parece permanecer num ciclo contínuo, né, de corrupção, guerras, conflitos? Qual é a razão? O que está por trás da miséria do africano? Sendo o continente mais rico do mundo, por que a África, então, continua sendo o continente mais pobre, em termos práticos? E dissemos que há 3 razões específicas porque a África está nessa situação. Número 1, a África está na situação em que ela está por causa da falta de uma liderança visionária. O que nós temos hoje é uma liderança corrupta, se nós podemos dizer isso, é uma liderança egoísta, é uma liderança cega. Quando estamos a falar de liderança, estamos a falar em todas as áreas. Estamos a falar de família, estamos a falar de igreja, estamos a falar de governo, estamos a falar de mídia, estamos a falar de negócio. Em todas as áreas da sociedade, nós temos uma liderança fraca. E John Maxwell diz, tudo sobe e desce dependendo da liderança. Se nós queremos ter um Moçambique melhor, uma África melhor, é importante que nós possamos trabalhar e dar ênfase à questão de liderança e treinar uma nova geração de líderes, então, que sejam pessoas íntegras, que sejam pessoas, então, competentes, que sejam pessoas visionárias e que também sejam pessoas com um coração de servo, que estejam lá para ajudar as pessoas, não simplesmente para tomar vantagem dessas pessoas. Dissemos, segundo, que a África era pobre, estava na situação de miséria por uma questão de paradigmas. A mentalidade que nós temos é uma mentalidade de pobreza. Nós fomos programados para o fracasso, nós fomos programados para sermos pessoas pobres. E nós precisamos, então, reprogramar a nossa mente, a mente do africano para o sucesso. E, finalmente, nós dissemos que a África estava na condição em que ela está por causa de questões de ignorância, né? A única coisa que separa a gente de onde nós queremos ir é a falta de conhecimento. Em outras palavras, se nós resolvemos o problema de visão e liderança, nós sabemos onde nós vamos e temos pessoas certas nas posições de liderança, se nós temos um paradigma novo no que tem a ver com as possibilidades da nossa vida. Lembra que nós dissemos que quando o paradigma muda, também mudam as possibilidades. Aquilo que não é possível hoje, se nós começamos a operar num novo paradigma, o impossível então deixa de ser impossível, passa a ser possível, então. E terceiro, nós dissemos então que temos um fator ignorância e nós podemos mudar isso através da aprendizagem contínua. Precisamos começar a aprender tudo aquilo que nós não sabemos e dessa maneira podemos alcançar patamares que nunca antes acharíamos possíveis de serem alcançados. Depois dissemos que temos uma grande ideia, né? E a grande ideia, então, que nós estamos a trabalhar nela, que já fazem 17 anos que nós estamos a trabalhar nessa ideia da visão 1828, ou o sonho que nós temos, chamamos o sonho de África, é uma visão, mas também é uma estratégia ao mesmo tempo. E aqui hoje eu vou ser um pouco mais específico, fomos gerais naquele dia, mas hoje nós vamos ser um pouco mais específicos no que tem a ver com a ideia de visão. Por que é uma visão? Nós estamos a chamar de visão 1828, estamos a dizer uma visão, por quê? Porque, como já dizíamos antes, não havendo visão, o povo se corrompe. Nós precisamos de um sonho, né? Lembra que falamos do, como se chama? O Jack Ma, o homem mais rico da China, quando ele começou, há mais de 18 anos atrás, a sua empresa chamada Alibaba Group. Quando ele começou com o Alibaba Group,
Foi um pequeno grupo de pessoas, que nem nós aqui, né? Era um grupo de 17 pessoas que começou com eles, era entre familiares e amigos. E quando ele lançou aquela visão que dentro de alguns anos eles teriam um império na área de negócio e que iam dominar até a indústria dos Estados Unidos da América, acho que as pessoas estavam a lhe ouvir, desprezaram o que ele estava a dizer, né? Mas anos mais tarde, hoje nós temos a Alibaba Group hoje em dia, né, que é a maior empresa de venda pela internet do mundo inteiro. Então o sonho dele aconteceu. E num dos eventos, numa das conferências, perguntaram a ele, alguém disse, né, que a tecnologia está a mudar o mundo, né, porque sabe que é uma empresa de tecnologia. Mas a Alibaba disse, o senhor Jack Ma disse, não é a tecnologia que está a mudar o mundo, o que está a mudar o mundo são os sonhos. De facto, o senhor da Alibaba Group mostrou isso, porque ele pessoalmente não entende nada de informática, não entende nada de computador. Como é que uma pessoa que não entende de computador vai levantar a maior empresa de venda pela internet no mundo? Não é questão de conhecimento de computadores, é que o cara tem uma visão, o cara tem um sonho. Sonho é tudo, né? Quando o senhor... o senhor é chamado Thomas Edison, começou a sonhar na possibilidade, então, de inventar a lâmpada. Muitas pessoas em sua volta chamaram ele quase de maluco, né? Mas hoje estamos gratos porque nós podemos hoje ter a lâmpada hoje em dia, porque ele sonhou. Ele fracassou muitas vezes, mas ele acabou realizando o seu sonho. Quando Marconi teve o sonho de começar a enviar mensagens pelo ar, né? De facto, o sonho dele foi tão maluco que levaram ele para o hospital psiquiátrico, porque disseram que era maluco. Como é que é possível você mandar mensagens através do ar? Mas hoje em dia nós temos internet porque Marconi sonhou. Temos televisão, temos rádio hoje em dia porque Marconi sonhou, né? Mas na hora em que ele sonhou, parecia um maluco. Muitas das vezes os sonhadores são pessoas malucas, né? Mas a história mostra que os sonhadores são os salvadores do mundo. Se não tivéssemos os sonhadores, onde estaríamos nós? Martin Luther King sonhou, nós sabemos muito, né? Ele disse que eu tenho um sonho, que um dia os meus filhos não vão ser julgados pela cor da sua pele, mas vão ser julgados pelo conteúdo do seu caráter. E hoje em dia nós temos uma nação, os Estados Unidos da América, que tinha muita segregação racial, mas por causa do sonho dele, os Estados Unidos hoje são uma nação totalmente diferente. Eu posso continuar a mencionar várias pessoas que sonharam, né, e que no princípio, quando eles sonharam, foram desprezados, mas hoje em dia nós vemos que esses sonhos deles se transformaram em realidade. Tudo começa com uma visão, tudo começa com um sonho. E estamos a falar 18, 28, porque também nós temos que ter metas específicas. Nós não podemos vagabundear no mundo de sonhar coisas e não termos metas tangíveis. O que é que nós queremos? Nós estamos a falar de um período de 2018 e 2028, porque alguém disse uma certa vez que sucesso são metas. Vou repetir mais uma vez, sucesso são metas. Lembra que nós falamos aqui na lição anterior, né? Os japoneses, depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram uma meta específica. Depois deles saírem das cinzas da Guerra Mundial, eles tiveram 4 metas específicas. Em cada década, eles tiveram uma meta, e eu não é de voltar para elas aqui, porque na semana passada nós falamos disso, e cada meta que eles estabeleceram, eles alcançaram. No sentido geral, eu ia dizer, eles estabeleceram uma meta de que em 10 anos eles seriam o número 1 no mundo no fabrico de têxtil. Conseguiram. Depois disseram, dentro de 10 anos nós vamos ser os melhores no mundo no fabrico de aço. Eles conseguiram a meta. Depois disseram, vamos ser os melhores no mundo no fabrico de automóveis. Eles conseguiram. E depois disseram, vamos ser os melhores no mundo no fabrico de eletrodomésticos. E eles conseguiram realizar a meta. Sucesso são metas. E a sua meta tem que ser específica. Não importa se é na área financeira, você tem que ser capaz de contar. Você tem que ter um indicador da meta que você está trabalhando nela, né? Então, quando nós estamos a falar de visão 18 e 28, estamos a falar de um sonho, sim. O sonho, geralmente, a visão, geralmente não é específica, mas a meta tem que ser específica. Nós temos que ser capazes de chegar em 2028 e dizer realizamos ou não realizamos a meta. Nós temos que ter indicadores claros que mostram se nós chegamos lá ou se nós não chegamos lá. E nós vamos estar um pouco a compartilhar disso aqui hoje. Então, temos uma visão, já digo, clara. Temos metas com datas específicas, mas também nós explicamos isso, vamos continuar a explicar que a visão 18 e 28 é um movimento. Cada palavra que estamos a usar tem um propósito específico. Reflita um pouco na palavra movimento. Naquele dia eu não tive tempo para falar sobre movimento, mas é importante que eu te chame a atenção hoje, para que você perceba o que é que nós estamos a fazer. Gente,
Cada palavra que eu estou a falar aqui foi cuidadosamente pensada. Eu não estou a falar coisas aqui em base em que eu acordei de manhã e comecei a ter. Esse trabalho está sendo feito de mais de 17 anos a pesquisar isso e a juntar essas ideias e a organizar elas. São baseadas em aspectos, em pesquisas científicas e são baseadas em pesquisas na área de teologia. Então, o que nós estamos a falar aqui é coisa que tem um fundamento sólido. Então, a ideia de movimento, eu queria chamar a atenção para você se juntar conosco. O que estamos a querer dizer com a palavra movimento? A própria palavra já te diz uma coisa, né? Movimento, né? Se eu for lançar algumas palavras específicas no que tem a ver com a palavra movimento, número 1, eu ia mencionar: nós queremos alcançar as massas. Em outras palavras, não é para muitas, não é para uma pessoa, é para as multidões. Nós esperamos alcançar toda a nação de Moçambique. Esse movimento é para todo o Moçambique, não é para alguns moçambicanos, é para todos os moçambicanos. Esse movimento vai alcançar o continente africano. Não é só para Moçambique, há de passar para a África. E não só para a África, esse movimento vai passar para as outras nações do mundo inteiro. Então, é para as massas que nós queremos ir. Mas a ideia de movimento traz um conceito muito mais profundo do que a questão da quantidade de pessoas que nós vamos alcançar. A palavra movimento já te mostra algo que está-se a mover, está a andar. A ideia de movimento inclui também o facto de nós falarmos aqui de sustentabilidade. Sustentabilidade no sentido de que nós queremos ter um sucesso que continua sempre, um sucesso que nunca para, um desenvolvimento que continua sempre e nunca para. E nós temos uma disciplina, nós já falamos aqui e já abordamos essa questão, nós temos um curso chamado Eficácia Pessoal e Organizacional. Nesse curso chamado Eficácia Pessoal e Organizacional, você aprende como é possível ter sucesso sustentável. Muitas vezes quando nós falamos para pessoas, é possível ter sucesso todo momento, toda hora. A maior parte das pessoas vai dizer, não, não é possível. Nós achamos que o sucesso é uma coisa que tem que ser sobe e desce constantemente. Você pergunta às pessoas, é possível ser feliz o tempo todo pelo resto da sua vida? As pessoas sempre vão dizer, não, né? Porque a nossa vida é ioiô, né? Às vezes você passa por bons momentos, passa por maus momentos, e assim por diante. A maioria vai te dizer isso aí, né? Mas se você faz uma pesquisa profunda, você vai chegar à conclusão que é possível, sim. Nós cantamos nas nossas canções como africanos, né? Mas será que nós acreditamos? Ou cantamos simplesmente? Cantamos naquele dia, fizemos essa piada, né? Tem aquela canção que todos conhecem, né? E na Vela Cuva conhocha com Gael. Lembra dessa canção? Cantamos nas festas, mas achamos que é para aquele evento, né? Mas que a infelicidade é de voltar no dia seguinte. Não, nós não precisamos ser ioiós, né? O sonho africano inclui uma coisa que o americano nunca teve. O sonho africano inclui uma coisa que o japonês nunca teve, uma coisa que o europeu nunca teve. Há coisas que nós podemos ser os primeiros a fazer e que o japonês nunca teve. Você vai para qualquer japonês, a média do japonês que você for ter com ele e lhe perguntar se é possível ter sucesso o tempo todo, vai dizer que não, não é possível. Então, nós temos a possibilidade de sermos os primeiros a ter uma coisa que o japonês nunca teve. Outra coisa, o japonês pode estar focalizando, por exemplo, numa meta de riqueza financeira, que eles já conseguiram alcançar isso, né? Mas você vai descobrir que a média dos japoneses, na verdade, por mais que eles sejam ricos e tenham tanto dinheiro, você vai descobrir que em termos de felicidade, eles não são totalmente felizes. Eu falei aqui da outra vez sobre o Japão, não sei se foi aqui nesse grupo, né? Sabia que os japoneses estão a andar com problemas, geralmente na parte feminina, né? Os japoneses estão a ficar viciados de trabalho, né? No nosso contexto é o contrário, né? Lá eles estão ficando viciados com o trabalho. Tão viciados com o trabalho que as mulheres no Japão estão a chegar aos 35 anos antes de se comprometerem em relacionamento. Os japoneses quase não estão a ter relações sexuais. Consegues perceber? Porque estão a ficar tão viciados com o trabalho que já não dá tempo para o relacionamento. Então estão ficando ricos. O American Dream, que é o sonho americano, é exatamente isso. Foi uma coisa tremenda, bonita, fez a América se levantar a grandes patamares. Mas ao mesmo tempo fez muitos americanos se tornarem viciados com trabalho. E acabam não sendo felizes. E não só o crescimento fica desequilibrado. Se ele é forte na área financeira, por exemplo, ele é pobre na área espiritual. E nós, como africanos, temos a oportunidade de sermos os primeiros a sermos ricos no verdadeiro sentido da palavra. Sabe o que é ser rico no verdadeiro sentido da palavra? Significa ser rico financeiramente, rico mentalmente, rico espiritualmente e rico nos nossos relacionamentos. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos a possibilidade agora de sermos ricos. E quer saber uma coisa? Quando você é rico em todas as áreas, espiritual, mental, física, social, em todas as áreas, sabe o que acontece? O seu crescimento, então, começa a ser sustentável. O segredo da sustentabilidade está ali.
é o facto de você crescer em todas as áreas, porque se você não cresce em todas as áreas, sabe o que vai acontecer? Você desenvolve em certas áreas, se você deixa um buraco desse lado, você vai sofrer desse lado. E é por isso que o sucesso não é sustentável. Mas se você desenvolve em todas as áreas e você semeia constantemente sucesso e felicidade, se tu queres colher sucesso e felicidade todos os dias, o que é que você tem que fazer? É semear sucesso e felicidade todos os dias. Tudo aquilo que você semear, o que é que vai acontecer? Você colhe. Então é tão simples assim. A minha pergunta é, hoje quando você acordou de manhã, o que você semeou? Agora o que você está semeando? Você quer sucesso e felicidade? Então semeie sucesso e felicidade o tempo todo. Opera na base de princípios, não na base de valores sociais. Os valores sociais nos dizem muita coisa. Cada um tem a sua opinião. Nós não queremos viver na base da opinião, mas nós queremos viver na base de princípios, porque os princípios nunca falham. Se eu pego este caderno aqui e eu solto para o chão, você tem certeza que ele há de cair, né? Por quê? Porque a lei da gravidade diz isso sempre. Não importa se é um analfabeto que larga a caneta terá que cair, porque o princípio me ensina que a lei da gravidade diz que sempre a coisa vem para baixo. Então a sustentabilidade me fala disso. Quando estamos a falar de movimento, estamos a falar disso. Constantemente sucesso. Você não precisa ter sucesso hoje e não ter certeza se amanhã as coisas vão estar bem. Você pode ter certeza. Fala-se da mulher virtuosa, que ela ri-se do dia do futuro. Em outras palavras, ela tem certeza que o presente é abençoado, mas também o seu futuro também será abençoado. Nós podemos ter certeza que o nosso futuro está garantido. Eu estou muito animado quanto ao futuro de África. Não sei você, mas eu estou tão animado porque eu sei que os meus dias do fracasso já acabaram. Não diminuíram, já acabaram. O resto da minha vida é felicidade. Por quê? Porque eu já sei como semear a felicidade. O resto da minha vida é sucesso. Por quê? Porque eu sei. Eu não sei qual foi a última vez que eu senti fracasso na minha vida. Não sei qual foi a última vez que eu senti infelicidade na minha vida. Agora, quer dizer que nunca acontecem coisas más na minha vida? Acontece. Mas o problema não é o acontecimento. Não é o que acontece fora. É o que acontece onde? Dentro de mim. É o que acontece na minha mente. É o que acontece no meu coração. É em que eu focalizo a minha mente. Como é que eu interpreto as coisas que acontecem. Escuta, o céu e o inferno, mano. Não estou a dizer que não existem. Existem. Há um lugar literalmente chamado céu e inferno. Mas quer saber, enquanto você está nessa vida, o céu e o inferno estão na sua mente. Você cria o céu e você cria o seu próprio inferno, dependendo da maneira em que você pensa. A felicidade é um estado de espírito, é um estado mental, e você pode criar com a sua maneira de pensar. Então nós podemos transformar essa canção em realidade. Nós podemos ter um sol que nunca se põe. Nós podemos ter uma alegria e uma felicidade que nunca para. E é disso que nós estamos a falar, é dessa ideia que nós estamos a trazer aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Lembra que nós temos os 3 problemas de África, é o quê? Liderança, paradigmas e ignorância. Vamos resolver o problema de ignorância como? Com educação. É por isso que estamos a falar de um movimento de educação. Nós queremos massificar a educação de tal maneira que a pessoa mais pobre do mundo a pessoa mais pobre de Moçambique possa ter acesso, escuta isso, a pessoa mais pobre vai ter acesso à melhor informação. Parece um contraste, né? Vou repetir de novo. A pessoa mais pobre poderá ter acesso à informação mais cara possível. Em outras palavras, nós vamos trazer informação de qualidade para a pessoa mais pobre possível. E temos uma estratégia clara e específica sobre como é que nós vamos fazer isso. Então, vamos trazer a educação para resolver o problema da falta de conhecimento. O movimento também é um movimento de motivação. Qual é o problema que nós vamos resolver com motivação? Nós vamos resolver o problema de paradigmas. Então, nós vamos trabalhar para mudar a mentalidade do africano. E uma vez que mudas o paradigma, lembra que nós dissemos? As possibilidades também aumentam. Então, nós vamos mudar a maneira de pensar dos africanos. Nós vamos reprogramar a mente do africano para o sucesso. Reprogramar a mente do africano para a riqueza, como temos estado a falar aqui. E, finalmente, o movimento, então, vai incluir a componente orientação, que é coaching, se você quer falar em inglês. O conceito coaching, dizíamos, é um conceito muito caro. Você vai por ali fora, vão te cobrar só para uma consulta, só $100 no mínimo. E $100 está a falar de 6 mil meticais. São conceitos muito caros. Não é qualquer pessoa que vai conseguir ter coaching. Então, os pobres automaticamente não podem se beneficiar disso. Mas nós vamos massificar o coaching de tal maneira que a pessoa mais pobre de Moçambique, se querer, que é uma coisa que você não pode forçar, se querer ter coaching,
essa pessoa vai poder ter coaching também, que é um conceito também muito elevado, muito caro. Então é um movimento de educação, motivação e orientação, quer dizer que nós estaremos constantemente sendo educados, constantemente sendo motivados, constantemente sendo orientados. E você não precisa mais andar no erro, você pode errar de propósito agora. Mas nenhum moçambicano precisa errar mais porque não tem orientação. Nenhum moçambicano precisa permanecer na ignorância porque não tem dinheiro para pagar para a escola. Ninguém mais. Qualquer pessoa que vai permanecer na situação em que ela está, será simplesmente porque escolheu ficar naquela situação. Então nós vamos motivar você, nós vamos educar você e vamos orientar você para quê? Para que você se torne um empreendedor. Os dias dos donativos já acabaram. Vou repetir de novo. Os dias dos donativos já acabaram. E tem que ser a África a primeira a dizer, nós não queremos mais donativos. Tem que ser você e eu a dizermos, não queremos mais. Há um presidente, o presidente de Senegal, acho que agora já não é presidente, disse uma frase interessante. Disse, a África tomou o rumo errado depois da independência. Sabe qual foi o rumo que tomou a África? Dependência na ajuda humanitária. Foi o rumo errado. Procure países que estão a desenvolver, qualquer. Olha para esses países que estão a surgir agora, Brasil, Índia, todos esses países estão a subir. Estão a subir como? Através do mercado, através do empreendedorismo. Nenhum país vai chegar no topo com dependência na ajuda humanitária. Wallace D. Wattles, os pobres não precisam de caridade. Os pobres precisam de inspiração. E é o que nós estaremos a dar a você e a cada moçambicano. Inspiração para levar você a outros níveis, para se tornar um empreendedor. Você vai aprender a produzir, você vai aprender a vender. E nós vamos aprender como moçambicanos a produzir e a ter produtos de classe, escuta-me, de classe mundial. Nós vamos começar a criar produtos em Moçambique, made in Mozambique, que serão vendidos fora do país. Japão, nos Estados Unidos, por ali em diante. Nós vamos ter serviços moçambicanos, que é onde sair para fora da África, fora do nosso país. Porque cada um de nós está sendo preparado para se tornar um grande empreendedor. E não só você vai ser um empreendedor e não precisar esperar que alguém vai te dar emprego. Nós temos um problema grave de desemprego em Moçambique e em África. Muitos jovens estão desempregados não porque não é possível se autoempregar, mas porque eles aprenderam que alguém tem que lhes dar um emprego e ficam à espera que alguém lhes dê emprego. Mas também nós vamos treinar você a se tornar um líder. Estamos a falar de liderança transformacional, não é qualquer tipo de liderança. Tem muitos tipos de liderança lá fora, mas nós estamos a falar do conceito de liderança transformacional. Quero dizer uma coisa sobre a liderança transformacional. O líder transformacional, escuta isto aqui, meu irmão, é imparável. Vou repetir de novo. O líder transformacional é imparável. Tu não paras um líder transformacional. Tem qualquer tipo de líderes que você apanha lá fora e você pode parar esse. O líder transformacional é imparável. Queres alguns exemplos de líderes transformacionais? Mahatma Gandhi, da Índia. Já vamos falar sobre ele. Você não para ele. Mobilizou quantas pessoas na Índia? 200 a 300 milhões de indianos. Sem usar armas, expulsou o inglês da Índia. Nelson Mandela, líder transformacional. 27 anos na prisão. Você não para um líder transformacional. Qual foi o fim? Acabou se tornando presidente daquele país. Martin Luther King, o que aconteceu com ele? Eu tenho um sonho, já falamos aqui. Tu matas ele, pelo menos ele mataram, né? Mas o que aconteceu com o sonho dele? O sonho dele está vivo até hoje. Quando estamos a falar de liderança transformacional, estamos a falar de uma liderança que está lá para transformar. Até já o nome diz, transforma vidas. Transforma toda uma sociedade. Deixa um legado. Você morre, se você é um líder transformacional, você não morre. Eles matam você, mas o seu legado continua para beneficiar seus filhos, os filhos dos seus filhos, assim em diante. E a África precisa de líderes transformacionais. Líderes egoístas são muitos, que estão a tirar para o bolso dele, nós temos muitos. Mas hoje nós precisamos de líderes transformacionais. E você então está sendo treinado então para ser esse tipo de líder transformacional. E o resultado final dessa motivação, educação e orientação para o empreendedorismo e liderança é que você vai alcançar o desenvolvimento integral sustentável.
E agora que eu vou chocar todos aqui com a declaração da nossa meta. O desenvolvimento integral sustentável que nós estamos a trabalhar para ele, que nós queremos ver acontecer dentro de 10 anos, no máximo, é o seguinte. É ajudar eu e você, e qualquer moçambicano que quiser. Vou repetir, ajudar você e eu, e qualquer moçambicano que quiser, porque não se pode forçar, o fator querer é importante, a alcançar níveis de desenvolvimento iguais ou superiores ao Japão, aos Estados Unidos, à China e a outros países desenvolvidos, incluindo a Europa. Vou repetir, não estou maluco, é exatamente isso. E você não falhou em ouvir, é isso que eu disse. Ajudar você e eu a alcançar níveis de desenvolvimento iguais ou superiores ao Japão, aos Estados Unidos, à China e à Europa. Agora escuta isso, sem violar princípios espirituais, sem violar valores morais. Isso é importante, porque há pessoas que se vendem por causa de dinheiro, há pessoas que se vendem por causa de riqueza. Nós vamos alcançar essa riqueza e esses patamares sem vender os nossos valores morais e espirituais. Isso vai nos dar uma vantagem sobre os japoneses, vai nos dar uma vantagem sobre os europeus e ali em diante. E se você tem dúvida se isso vai acontecer, nós vamos falar até para você como é que isso será feito. Porque na sua mente agora está aí o quê? Como é que é possível um moçambicano chegar a esse nível? Porque te ensinaram que você tem o seu lugar, né? E o seu lugar é o quê? É lá na cauda, é lá embaixo. Né? Os japoneses é que merecem estar lá em cima, os europeus é que merecem estar lá em cima, os chineses, porque a eles lhe foi dado uma coisa que nós não nos foi dado. Esse é o conceito que nós crescemos a pensar nele. Mas hoje, então, para não deixar dúvida, então nós vamos deixar uma estratégia clara que você vai saber que dentro de 10 anos nós estaremos no mínimo no nível deles. No mínimo estaremos no nível deles, porque afinal de contas eles não têm nada que nós não temos. Nada. De facto, nós temos mais recursos naturais do que eles. Nós temos mais recursos espirituais do que eles. E a única coisa que nos tranca na situação em que nós estamos é o paradigma no qual nós estamos a operar. Mudamos o paradigma, vamos mudar também as possibilidades. Tá, vamos alcançar esses níveis de desenvolvimento. Especificamente, o que é que nós vamos fazer aqui em Moçambique? O que é que nós estamos a trabalhar para fazer aqui em Moçambique? Nós estamos a trabalhar aqui para criar uma série de redes. E é o que nós estamos a chamar você para ser parte. E já te desafiávamos na primeira parte. A primeira rede que nós vamos estabelecer, ou que já estamos a estabelecer, é uma rede de educação. Educação, é isso mesmo que eu disse para você. A rede de educação que nós estamos a estabelecer, e estamos a criar agora, escuta, agora, é uma coisa, não é o que nós estamos a criar amanhã, o que nós temos agora, o programa de educação que nós temos, vou falar devagar para você ouvir. O programa de educação que nós temos agora, na qualidade em que ele está, ainda não melhoramos, não, ainda vamos melhorar. Temos 10 anos para trabalhar nele. O programa que nós temos agora, de educação, quer dizer uma coisa, é o mais dinâmico, é o mais eficaz e o mais abrangente que Moçambique tem. Você pode não acreditar no que eu disse. Mas o que nós temos agora, já temos nas nossas mãos, é o programa mais dinâmico, é o programa mais eficaz e é o programa mais abrangente, quer dizer que abrange todas as áreas da vida que existe neste país. Agora, o que nós precisamos é só multiplicar esse programa. Estivemos anos e anos a trabalhar ele. E agora só vamos multiplicar. E quer saber? É um programa de tal maneira que a pessoa vem uma vez para o nosso encontro, pum! A vida da pessoa muda radicalmente. E nós vamos continuar a treinar o quê? O que é que vai fazer do nosso programa ainda ser muito maior do que qualquer outro programa? Sabe por quê? Nós estamos treinando o quê? Líderes, estamos a treinar empreendedores, estamos a treinar comunicadores. É por isso que ninguém vai competir conosco quando se fala de educação. Porque quando você está a formar um líder, um seguidor, se tu treinas um seguidor, sabe o que acontece? Os seguidores somam. Se tu queres adição, forma seguidores. Se tu queres multiplicação, treina líderes. Sabe por quê? Porque um líder vai atrair o quê? Treina mais líderes. Consegue perceber? Quando tu ganhas um líder, tu não ganhaste a ele sozinho. Ganhaste todos aqueles que ele também está a influenciar. Então, quando nós treinamos líderes, nós multiplicamos. Segundo, nós treinamos
empreendedores. Em outras palavras, você não precisa engraxar sapato de ninguém à procura de emprego. Não é maravilhoso? Você cria o seu próprio emprego e você está na gestão do seu próprio tempo. E terceiro, comunicadores. É importante ser um bom comunicador? Exato. Porque você não pode vender o seu produto a não ser que você seja um bom vendedor dos produtos que você tem. Então, nós vamos criar então um movimento, né, uma rede de educação, de tal maneira que nós vamos ajudar uns aos outros a saber. Ajudar uns aos outros a saber. Hoje em dia estamos numa época que estamos a viver aquilo que alguém chama de democratização da informação. Existe informação em todo lado, nós só precisamos saber usar essa informação para ajudarmos uns aos outros. Então, uma rede nacional de educação, segundo, uma rede nacional de empreendedores. Então, nós vamos ter o maior movimento de educação, mas também nós vamos ter o maior movimento de empreendedorismo deste país. O maior movimento de empreendedorismo, e vou usar a linguagem vulgar. A linguagem vulgar é facilmente entendida para alguns de nós. Em outras palavras, dentro de 10 anos, nós seremos líderes das maiores empresas de Moçambique. Vou repetir de novo. Dentro de 10 anos, nós seremos os líderes das maiores empresas de Moçambique. É isso. E terceiro, finalmente, lembra que eu falei educação? Vamos ter uma rede de educação que vai educar toda a gente. Número 2, nós vamos ter uma rede de empreendedorismo, de tal maneira que ninguém vai precisar procurar emprego. E terceira área específica, nós vamos ter uma rede de ajuda humanitária, uma rede de solidariedade. Mas quer dizer uma coisa? Nós não vamos distribuir comida. Nós não vamos distribuir dinheiro, porque não temos para distribuir para as pessoas. Mas sabes o que é que nós vamos distribuir? O que é que vamos distribuir? Conhecimento para as pessoas. Nós vamos distribuir conhecimento, nós vamos distribuir motivação, nós vamos distribuir orientação para as pessoas. E seremos a maior rede de ajuda. Não haverá ninguém em Moçambique que estará ajudando mais moçambicanos do que nós. Nem o governo chegará perto desse movimento. Será um moçambicano ajudando outro moçambicano. Agora, quero esclarecer uma coisa que alguns podem começar a ter medo. Não temos nenhuma agenda política. Em outras palavras, nós não estamos à procura da ponta vermelha. Não somos da Frelimo, não somos da Renamo e não somos do MDM. Tem que ficar claro isso, porque as pessoas confundem as coisas. Não somos de nenhum partido político. E segundo, não só que não somos de nenhum partido político, também às vezes as pessoas querem nos puxar para um certo extremo. Não somos um movimento religioso. Você me viu a orar quando nós começamos aqui, né? Oramos, sim senhora. Mas nós não somos um movimento religioso. Tem que ficar claro. Quem quer um movimento religioso, procura outro lugar, não aqui. É um movimento de quê? É um movimento de desenvolvimento. A nossa agenda é uma agenda de desenvolvimento. É um desenvolvimento holístico, inclui a área espiritual, lógico. Consegue perceber? Você vai se desenvolver em que área? Espiritualmente, você vai se desenvolver mentalmente, você vai se desenvolver física, economicamente, você vai se desenvolver na área social. Mas o movimento é de desenvolvimento. O nosso foco não é religião. O nosso foco é desenvolvimento. E já falamos da meta. Qual é que é? Dentro de 10 anos, vamos alcançar níveis de desenvolvimento econômicos iguais ou superiores aos do Ocidente. Temos uma estratégia específica. Agora, pessoal, vamos lá falar a verdade aqui. Essa meta, para alguns de vocês, pode parecer impossível. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Essa meta não só não é impossível, vou exagerar, nem é difícil. A meta de nós alcançarmos níveis de desenvolvimento iguais ou superiores aos dos Estados Unidos não é difícil. Se você pensava que era impossível, eu deixei ainda mais, piorei as coisas. Não é difícil. Mas sabe o que é que precisa? Que vou ser sincero para ti. Tem um preço que deve ser pago, isso sim.
E a pergunta é, será que você está pronto para pagar esse preço? Difícil não é, mas tem um preço que custa ser pago. E eu vou ser específico para te dizer qual é o preço. Só são duas coisas que nós precisamos fazer para nós subirmos rápido, assim. Como se fosse magia. Qual é o primeiro requisito? Nós já falamos desde o começo aqui. Nós precisamos de ter um propósito definitivo. Uma definição, uma decisão definitiva que nós havemos de alcançar essa meta ou morrer. Então a pergunta é, quantos de vocês estão prontos para tolerar a pobreza ainda? É dizer, ou eu morro, mas eu não posso viver da maneira como o africano está a viver. Eu não vou sobreviver mais. Os meus dias da sobrevivência já não existem. Eu não vou viver mais como o resto dos moçambicanos. Eu não vou mais. Porque, afinal de contas, existe algo em mim que não é diferente ao que está no europeu, no japonês. Então, se você é honesto consigo mesmo, você vai parar de aceitar sobreviver. Já chega de receber salário até dia 10, já não tem o suficiente. E a pergunta é, você tem que escolher se você quer continuar a viver dessa maneira. Então, o primeiro preço que você tem que pagar, qual é que é? Propósito definitivo. Então, a minha pergunta para si é a seguinte. Quão definitivo é o seu desejo de ultrapassar os americanos, ultrapassar os japoneses? Porque se não é definitivo, esquece. Vale a pena continuar na sua vida, né? Continuar a comprar o seu açúcar com púcaro, a vida continua, mano, né? E não has de morrer, continuas a viver, ok? God bless you, God loves you, Ele te ama e continuas na mesma. Não has de morrer. É uma escolha, né? Primeira coisa, propósito definitivo. A segunda coisa, qual é que é? É aquilo que os ingleses chamam de mastermind. É o grupo de mente superior. É um grupo que se une para trabalhar junto, de tal maneira que está pronto para ajudar um ao outro a subir. É um grupo que elimina todo tipo de inveja, todo tipo de negatividade no meio deles e diz, nós vamos nos ajudar mutuamente a crescer na vida. Estude qualquer empresa grande no mundo, você vai descobrir esses dois fatores. Procure qualquer nação que chegou no topo, você vai descobrir esses dois fatores estão lá. Alguém teve que pagar um preço. Como disse alguém, tu olhas para qualquer grande negócio, qualquer empreendimento, tu pode estar seguro de que por trás disso houve uma decisão de risco que alguém tomou. Qualquer. O problema é que nós temos medo de tomar essas decisões de risco. Não porque é difícil alcançar grandes metas na vida. O problema é que nós temos medo do preço que tem que ser pago. Deixa-me dar alguns exemplos, só para você ter uma ideia. Os Estados Unidos da América são uma potência hoje. Como é que são? Napoleon Hill, em seu livro, depois de 20 anos de pesquisa no Think and Grow Rich, pensa e enriqueça. Qual é o segredo da nação americana? Andrew Carnegie responde o segredo dessa nação. Por que os Estados Unidos chegaram a grandes patamares e se tornaram aquilo que eles são? Até o nome já diz, são Estados Unidos de América. Aqueles homens decidiram que eles não iam lutar entre si, não iam se tornar inimigos. E iam libertar um ao outro. São estados independentes, mas ao mesmo tempo estão juntos. Têm interdependência. E esse poder de mastermind, aquela nação foi construída, a declaração da independência foi assinada por um grupo de 50 homens. 50 homens, decididos. E quando eles assinaram a declaração de independência, estavam a assumir um risco de vida. Mas eles se uniram e trabalharam naquilo que eles chamam de mastermind. E se uniram para um certo objetivo. Queriam criar os Estados Unidos de América. E hoje, os Estados Unidos de América são a nação mais poderosa do mundo. Porque tiveram um propósito definitivo, que é a visão, e número 2, mastermind. Trabalharam em conjunto. E estiveram prontos a arriscar até a sua própria vida para conseguir ter aquela nação que eles têm hoje em dia. E o problema em África e em Moçambique é que quantas pessoas estão prontas a sacrificar até a sua própria vida para uma certa meta? São poucos. E esse é o problema que nós temos.
Dubai, vocês já ouviram falar de Dubai, né? Uma potência grande, né? E o que é que nós fazemos? Nós olhamos para Dubai e admiramos, vemos aqueles prédios, aquela maravilha. O Dubai fez uma coisa que quase é impossível, impossível. Dubai é um deserto. O calor que tem no Dubai é o deserto, já imaginas o que é um deserto? Sabe que eles praticam aquele desporto que chamam de esqui? É no gelo que se pratica. Como é que é possível praticar um desporto de gelo num país deserto? Aqueles gajos fizeram aquilo que era impossível, transformaram em possível. E numa entrevista eu falei na semana passada, né? Alguém estava a perguntar na rua, alguém de Dubai, como é que vocês conseguiram fazer essa nação ser uma grande potência dessa maneira? E aquele homem de Dubai, na rua, simplesmente disse, vocês na Nigéria eram nigerianos, vocês na Nigéria têm petróleo, vocês têm agricultura, tem muita coisa lá. Nós não temos muito dessa coisa, eles têm pelo menos petróleo, mas muita coisa eles não têm. A terra não é boa para nada. Mas eles construíram aquela cidade. E sabe o que ele disse? Nós não temos todas essas coisas que vocês têm em África, mas nós temos liderança no nosso país. Nós não temos nada, mas nós temos liderança. E a liderança está a mudar tudo no Dubai. Sabe que o líder do Dubai não precisa andar naquela escolta que nós temos. Qualquer presidente da África, a escolta que ele tem, você não imagina a bicha de carros. Ela anda por ali sem nenhum problema. Sabe por quê? Todo o povo ama o cara. Não seria maravilhoso ter um presidente que pode passear aqui, de repente entrar aqui, né? Sem precisar andar com escolta alguma. África é difícil fazer isso, né? Mas eles andam sem escolta. Ele anda sem escolta naquele país. E qual foi o segredo do homem? Ele já explica, liderança. Saber para onde vai e conseguir pôr as pessoas a trabalhar numa meta comum. Para você que entende o mundo espiritual, quem já ouviu falar dos mormons? Os mormons, alguns já andam por aqui pela cidade. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Para aqueles que são evangélicos, sabem que eles são uma seita, né? Uma seita significa que alguém se desviou da corrente principal de teologia, né? Por mais que critique-se que eles estão desviados teologicamente, e é verdade, eles criaram de facto a sua própria Bíblia, né? Que é a Bíblia do Mormon, né? Eles têm uma Bíblia deles e tem um profeta deles. Mas não importa, tu podes aprender com qualquer pessoa, mano, se você sabe. O que é que a gente pode aprender dos mormons? Aquele pessoal se uniu. E quer saber, nos Estados Unidos quase existe uma cidade deles. O nível de desenvolvimento dos mormons é muito alto. Sabe o que eles fizeram? Fizeram aquilo que os verdadeiros cristãos deviam fazer e não fizeram. Sabe o que os mormons fizeram? Praticaram literalmente o que está escrito na Bíblia em Atos capítulo 4. Não havia entre eles necessitado algum. Não havia pobre. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que se a igreja, os que se chamam de cristãos hoje em dia, se estivessem a fazer o seu trabalho e a funcionar como Jesus disse que deviam funcionar, não devia haver nenhum pobre nas igrejas, nenhum necessitado nas igrejas. Não estou a inventar, lê na sua Bíblia. Agora eu tenho uma pergunta, há pobre ou não há pobre na igreja? Há pobre ou não há pobre? Há muito pobre. Como diz? Muitos destituídos, é interessante, né, a linguagem. Mas está ali, se você quer o versículo específico, eu posso dizer, Atos 4, versículo 34. Está especificamente, não havia entre eles necessitado algum. Em Dubai, sabia que em Dubai não há pobre? Sabe disso, né? Sabia disso? Não há pobre. Estava a conversar com alguém, eles nem precisam trancar a porta da loja quando vão para casa à noite. Mano, em Moçambique, você nem precisa não trancar a porta, mesmo com a porta trancada, alguém entra. Agora, tu nem imaginas que isso é possível no mundo. Isso não cabe no seu paradigma. Mas há quem já está a viver, consegues perceber por quê? Porque o paradigma dele é diferente. Em Dubai é possível. Aquilo que em Moçambique é impossível, lá é impossível. Agora, é que eles são mais inteligentes que nós? Não. Mudaram o paradigma, viram possibilidades. Se nós vemos possibilidades, nós podemos fazer coisa que Dubai nunca fez. Nunca fez. Nós podemos ser os primeiros a fazer alguma coisa. Então, os mormons fizeram isso, entende? Os mormons são dos grupos mais ricos que tem nos Estados Unidos da América. É uma cidade inteira deles.
criaram quase a cidade deles. E é o que está na Bíblia, né? Os cristãos verdadeiros não estão a fazer isso, né? Se eu posso chamar de verdadeiros, não sei se são. Os que se chamam de cristãos verdadeiros não estão a conseguir fazer isso. Mas aqueles que não são, estão a fazer. Os muçulmanos de Dubai fizeram isso, estão a fazer isso. É um desafio para você e eu. Agora, não importa qual é a sua religião. O que eu quero te chamar a sua atenção não é para a religião. Estou a chamar a atenção para quê? Desenvolvimento. É isso que eu estou a chamar. Para te mostrar que não importa se você, qual seja a sua religião, se você praticar princípios certos, você vai alcançar o sucesso. Não é uma questão de religião. Terminar, chamar a sua atenção para aquilo que eu falei no princípio. Porque uma coisa é filosofar, outra coisa é fazer uma coisa prática para fazer com que isso aconteça na sua própria vida. Chamei a atenção ao facto de que nós estaremos a lançar uma mini campanha e queremos convidar você a ser parte dessa mini campanha. O ano 2019 pode ser o ano que pode marcar a sua vida. Se você quer que seja. Você pode fazer de 2019 o melhor ano da sua vida. Não um dos melhores, o melhor ano da sua vida. Você pode olhar daqui a uns 5 anos, 10 anos. E as pessoas olharem para ti e não te reconhecerem, mano. Dizerem, é o mesmo aquele jovem, é a mesma senhora aquela ali. E as pessoas não te reconhecerem. E vão te perguntar qual é o segredo. E você há de virar para trás e dizer, em 2019, eu tomei uma decisão. Uma decisão só. Em 2019, eu tomei uma decisão. E por causa dessa decisão que eu tomei em 2019, todas as coisas na minha vida mudaram totalmente. Qual a decisão que eu quero provocar você para tomar nesse momento? Eu quero pedir para você apagar todo o seu passado negativo. Eu quero pedir para você fingir como se a sua vida estivesse a começar hoje. Você estivesse a nascer hoje. E você pudesse apagar todo o lixo que te ensinaram desde quando você era criança. Toda a mensagem negativa que você recebeu desde quando era criança. Daquilo que você não é capaz de fazer. Todas as coisas que te disseram que você não era capaz de fazer. Apaga isso da sua mente. Que você nunca soube que houve 500 anos de escravatura do negro como você. Vamos supor que você nunca soube que isso houve. Apaga isso. Suponha que nunca você soube. Apaga os mais de 70 anos que a África está a pedir esmola. Apaga da sua mente. Deixa eu te pedir. Eu sei que é difícil, mas tenta fazer isso. Apaga. Os 70 anos de escravidão, de dependência de ajuda humanitária. E suponha que você está a nascer hoje. E você nasceu hoje e você viu negros aqui, viu brancos aqui, viu japoneses aqui, viu indianos aqui, e está a ver todos eles. E todos eles, não tem ninguém deles que é mais desenvolvido do que o outro por causa da sua raça. Todos eles. Não tem nenhum. E outra coisa, eu vou pedir para imaginar outra coisa ainda, mais profunda. Não sei se vais conseguir imaginar isso. Imagina que tu estás a nascer hoje. E quando tu olhas em tua volta, não tem preto, não tem branco, não tem nada. Todos são da mesma cor. Todos são da mesma cor. E pelo menos quando tu vês todos da mesma cor, sabe o que tu vais dizer? Qualquer coisa que ele é capaz de fazer, eu também sou capaz. E a partir desse momento, começa a imaginar aquilo que você é capaz de fazer. Se a raça não fosse um obstáculo, se o facto de que você nasceu em Moçambique não fosse um obstáculo,
Se o facto de que você nasceu numa família pobre não fosse o obstáculo, porque na verdade não é. Imagina que todos esses obstáculos se removeram. E nós vamos ter a partir de hoje é dia 1, né? Estamos a começar hoje, dia 1, e dia de que hoje? Trabalhadores. A partir do dia 1 de maio, nós vamos ter uma nova cultura em Moçambique. Uma cultura de trabalho. Porque hoje é dia dos trabalhadores. E hoje você vai tomar uma decisão de ganhar uma cultura de trabalho. E nós vamos ter uma campanha de 3 meses. Mas antes da campanha de 3 meses, nós vamos ter uma campanha de 2 meses. E durante esses 2 meses, você vai se preparar. O que você vai preparar esses 2 meses? A pagar o preço. Vai pensar se você está pronto a pagar o preço. Qual é o preço? Você vai gastar o resto dos próximos 3 meses a fazer 2 coisas fundamentais. Número 1, você vai gastar os próximos 3 meses a reprogramar a sua cultura, os seus hábitos, para ganhar uma cultura de aprendizagem contínua. Que tudo aquilo que sem impedir você de alcançar os seus sonhos, que você não sabe, dentro desses 3 meses, você vai fazer pesquisa até saber. Mas você não vai aceitar que a ignorância seja um obstáculo entre você e o sonho que você tem. E número 2, durante esses 3 meses, você vai ganhar uma nova cultura de trabalho. No princípio eu falei aqui de Jack Ma. Para levantar o império que ele levantou, os 3 primeiros anos, ele avisou ao pessoal dele. Você tem que deixar do lado aquela cultura que te ensinaram. No serviço entra às 8 e sai às 17. Tem que esquecer. Se você vai alavancar a sua vida nesses 3 meses que estão a vir agora, você tem que mandar passear essa cultura e sair do sistema. Lembra que eu estava ensinando outra vez sobre rejeitar o sistema? Rejeite o sistema. E crie o seu próprio sistema. E eu quero te desafiar a uma coisa aqui. Que nos próximos 3 meses, você vai trabalhar no mínimo, mano. No mínimo, 14 horas por dia. 14 horas por dia. E que em qualquer momento que eu vou te procurar, se eu te encontrar, você estará a fazer o quê? Você estará ou a produzir alguma coisa, ou a vender alguma coisa. Mas você não vai desperdiçar os seus... Então você tem que se perguntar, qual é o produto que eu quero criar? Qual é o serviço que eu quero criar? E você tem que criar, durante esses 2 meses, um produto ou um serviço de excelência. E a partir do mês número 3, que é julho, agosto, setembro, nós vamos sair para vender os nossos serviços. E sabe quando é que você vai parar? Depois que você tenha dinheiro suficiente no seu bolso para você se considerar a si mesmo uma pessoa estável. Não rica ainda, mas pelo menos estável. Que pelo menos você não precisa se preocupar que hoje é dia 10 ou dia 15, o salário ainda não saiu. Pelo menos você não vai precisar diferenciar entre dia 1 e dia 30 do mês. Pelo menos isso é o mínimo. Ainda não estamos a falar da nossa meta de independência financeira, mas o mínimo, pelo menos, tem que estar em condições de dizer dia 30 e dia 15 não faz diferença para mim, porque já aprendi a criar riqueza todos os dias da minha vida. Esse é o primeiro passo que eu quero desafiar. Depois de nós terminarmos julho, agosto e setembro, no final de setembro, vamos sentar mais uma vez para fazer uma avaliação. E lembra, dissemos, o mínimo que você terá que fazer, o mínimo dos mínimos, a pessoa mais pobre entre nós aqui, terá que fazer quanto dinheiro? 10 mil meticais. O mais pobre entre nós terá que ter 10 mil meticais. Essa é a meta. E esse é o desafio para você. Mas para isso você terá que matar 2 bichos. Já terminei? E quais são os 2 bichos que você tem que matar? O medo, porque o medo vai fazer você ter vergonha de sair para vender o teu produto. E o segundo bicho é a preguiça, que faz você continuar a adiar outra vez a coisa. Quantas horas de trabalho no mínimo diariamente? 14. Ou você está a produzir, ou você está a vender. Ou você está a produzir. Agora, você terá que avisar os seus familiares, os seus amigos, que nesses 3 meses, desculpa, é de voltar para as festas, é de voltar para o chilling, é de voltar para os jogos. Depois dos 3 meses, quando eu tenho dinheiro suficiente para ir a esses chillings. Mas de momento, mano,
I'm busy, estarei ocupado, pelo menos por 3 meses. E eu acredito que a tua família vai apoiar você nessa ideia. Porque eu acredito que todo o seu familiar quer ver você não com problemas financeiros. De facto, serão eles a vir pedir ajuda de você. Porque você já não terá problemas financeiros. Agora, que tal se você fazer isso dentro de 3 meses e fracassar? É o fim da vida? Não. Você pode descansar. Depois vamos avaliar depois de 3 meses. E podemos lançar outra vez uma nova campanha. Mas nós não vamos parar até que nós tenhamos aquilo que nós chamamos de independência financeira, independência econômica. Porque depois disso você pode fazer qualquer coisa que você quer com a sua vida. Muito obrigado, nós vamos parar por aqui e talvez dar um tempo para alguma pergunta, algum comentário daquilo que nós precisamos a fazer em termos práticos.